Estudo Bíblico Ezequiel 43, verso 1. Este capítulo e o seguinte contém muitos ensinamentos que mostram o significado das medidas dadas nos capítulos anteriores. Verso 2. A glória do Deus de Israel. A glória havia partido de Israel para o Oriente, capítulo 11, 23, quando Deus os castigou. Assim a glória retornará do Oriente quando eles forem novamente reunidos e restaurarem o seu culto e adoração à glória do Deus de Israel. Nos capítulos anteriores a essa profecia, a ênfase recaiu sobre a glória de Deus que havia saído do templo. Veja os capítulos 8 a 11. Assim, Deus havia abandonado seu povo para que fosse destruído e espalhado pelo mundo. Aqui, no templo do milênio, a glória do Senhor retorna para nele habitar. A sua glória será manifestada em plenitude no futuro reino, depois da segunda vinda de Cristo, que também será gloriosa. Mateus 16, 27, 25, 31. Os versículos 1 a 12 descrevem a gloriosa entrada de Deus no santuário. Verso 3. O aspecto da visão. Ezequiel teve 3 visões da glória de Deus. A primeira foi concedida quando foi vocacionado, capítulo 1, verso 1. E para fazê-lo obediente à visão celestial, mesmo quando alguém não quis ouvi-lo, capítulo 3, de 4 a 11 e Atos 26, de 13 a 19. A segunda lhe foi concedida para revelar que a glória de Deus não habita com os idólatras, 2 Coríntios 6, 14 a 18, e que o templo seria destruído, capítulo 8, verso 1 a 9, verso 22. A terceira visão revela a restauração dessa nação à comunhão com Deus, mediante a revelação de si mesmo, onde seu povo adora. Verso 5. Nota homilética. A glória do Senhor enchia o templo. Assim aconteceu quando o templo de Salomão foi consagrado. 1 Reis 8, versos 10 e 11. A mesma glória tinha acompanhado o tabernáculo que Moisés levantou no deserto. Êxodo 40, versos 34 a 38. Antes de existir santuário algum, esta glória já apareceu numa sarça do deserto, quando Deus chamou seu profeta Moisés para libertar o povo de Israel e fazer dele um povo particularmente seu. Êxodo 3, verso 1 a 4, verso 17. Esta glória se revela a cada crente em Cristo. Colossenses 1, versos 26 a 27, através do Espírito da glória. Verso 7. Este é o lugar do meu trono. O Rei da Glória, Salmo 24, versos 7 a 10, declara o templo do milênio como lugar da sua habitação, Zacarias 6, 13. Haverá seres humanos não ressuscitados no reino, que nele entrarão quando Cristo voltar e destruir todos os ímpios. Eles adorarão ao Senhor nesse templo real. Versos 8 e 9. O futuro templo será muito mais santo e será protegido de 1. Prostituição, como aquelas com as quais os judeus haviam se envolvido, segundo Reis 23, 7. E 2. Túmulos contaminadores de reis que Israel havia permitido que ficassem na área sagrada do templo. Versos 10 a 12. Aqui está a chave para toda a visão dos capítulos 40 a 48. Esses gloriosos planos para o futuro revelam o quanto Israel havia perdido por causa de seus pecados. Cada detalhe deveria produzir arrependimento aos ouvintes e leitores de Ezequiel. Verso 12. A lei do templo. Isto é, a chave do seu significado, que é a santificação, a separação para longe da impureza. 42, verso 20. Verso 13. As medidas do altar. 3 andares sobre um pavimento, perfazendo um total de 12 côvados de altura, 1 côvado de largura. A base tem um côvado mais largo em cada lado do que o primeiro andar do altar. A parte dessa reentrância, o altar tem a forma de um cubo de 12 côvados de cada lado,
símbolo da perfeição das 12 tribos. Nota homilética. O altar neste templo místico também é místico. Jesus Cristo é o altar, é o sacrifício, é o sacerdote que faz a oferta pelos pecados. As saliências ou reentrâncias de um côvado eram para os sacerdotes ficarem em pé durante o serviço religioso, visto que a lareira para as ofertas tinha 6 metros de altura, versos 13 a 17. Visto como nossas pessoas e nossos sacrifícios não são aceitáveis perante Deus, sem que nossos pecados sejam perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo, é claro que o altar que o tipifica leve 7 dias na cerimônia de consagração, versos 18 a 27, para fazer a purificação e a expiação, versos 20 e 26. Todos os sacrifícios seriam acompanhados pelo sal, símbolo da preservação contra a corrupção, verso 24. A graça de Cristo é o sal que deve acompanhar toda a nossa vida religiosa, Colossenses 4, 6. Os sacerdotes só podiam ser da linhagem de Zadok, verso 19, que quer dizer justiça. Todo o significado da obra do sacerdote se resume na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 7, versos 1 a 28. Verso 19. Darás um novilho para oferta pelo pecado. A quantidade exata de ofertas, numa linguagem tão precisa quanto as descrições literais nos dias de Moisés, também são literais aqui. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para frente, para o sacrifício de Cristo. Então, estas são expressões palpáveis, que não competem com ele, mas que apontam de volta para o valor do sacrifício totalmente efetivo de Cristo, feito de uma vez por todas, Hebreus 9, 28 e 10, verso 10. Naquele tempo, Deus aceitava aqueles sacrifícios como penhores para o perdão dos pecados e para a purificação de seus adoradores, com base no mérito dos créditos do grande Cordeiro para quem eles apontavam, o qual somente ele poderia efetivamente tirar os pecados. João 1, 29. Verso 21. Fora. Ver Êxodo 29, 14, Levítico 4, versos 12 e 21, 8, verso 17, 9, 11, 16, 27. O autor da Epístola aos Hebreus interpreta essas instruções como um aspecto da oferenda que Cristo fez de si mesmo. Hebreus 13, versos 11 a 13. Verso 24, Holocausto. Assim como a oferta pelo pecado faz parte da adoração no futuro reinado milenar, verso 19, também haverá outras ofertas, Levíticos 1 a 7. A oferta queimada, holocausto, que indica total consagração a Deus, é uma delas. A oferta pacífica, que expressa gratidão pela paz com Deus na aliança com ele firmada, é outra, verso 27. Verso 25. Sem defeito, comemorativo da perfeição imaculada de Cristo.